Olá pessoal, eu sou a Mariângela Pinheiro de Lima, sou fisioterapeuta, criadora do Reequilíbrio Tóraco-Abdominal e também da formação TT-CAB, que é destinada a tratar torcicolo congênito e outras assimetrias corporais dos bebês. E hoje eu tô aqui para falar um pouco com vocês sobre o Joaquim Souza, um menino de 7 anos, maravilhoso, que esteve aqui com a gente no último curso avançado que aconteceu ainda agora em fevereiro de 2024. O Joaquim é sobrinho de uma fisioterapeuta muito próxima às formações de RTA e TT-CAB, e ela trouxe o sobrinho dela para ser tratado por mim aqui durante o curso. Então o Joaquim, ele nasceu com algumas malformações, né? Ele tem a agenesia do membro inferior esquerdo e também tem uma malformação no membro superior esquerdo. Nós postamos, logo no início do curso avançado, na verdade repostamos o que a tia dele, a Raíza, postou sobre a evolução dele no primeiro dia de tratamento, aliás, em alguns minutos de tratamento, que são essas imagens aqui, né, que vocês podem observar que em poucos minutos, em meia hora, fez uma diferença enorme no controle postural desse menino e também na deformidade torácica e da coluna vertebral. E o que motivou essa fala aqui de agora, essa conversa, foi o compartilhamento de uma fisioterapeuta que estava fazendo o curso, que me disse que um colega ortopedista perguntou para ela: você não está fazendo um curso de fisioterapia respiratória? Então, tanto a respiração influencia o que acontece no corpo, quanto o que acontece no corpo vai influenciar a respiração. Então, eu comecei tratando o Joaquim exatamente pensando em distribuir volumes pulmonares, transferindo mais volume para a área da concavidade e reduzindo um pouco o volume na área da convexidade e fazendo especialmente os manuseios de desimpactação da coluna vertebral e reposicionamento costal. E assim começa sempre o nosso tratamento num caso como esse. Depois vai evoluir para o tratamento da cintura escapular, especificamente da região cervical. Vamos trabalhar também com a movimentação associada a esse novo desempenho postural do Joaquim aqui no caso, né? Então, aqui nesse vídeo, no segundo dia de tratamento dele, o que a gente pode observar é que eu estou aqui fazendo uma mobilização das costelas dele, né? Ele ainda com muito impacto no tronco, em função dessa enorme escoliose e da maneira como ele se movimenta, né? Porque o braço funcional dele é à direita, do lado da convexidade, então ele sempre vai se movimentar em função do que eu acabei de dizer e da ausência do membro inferior esquerdo, ele vai se movimentar acentuando essa curvatura tão preponderante no tronco dele. Então, depois de mobilizar as costelas, aí nós partimos para dar um pouco de movimento para o Joaquim, para ele reagir contra a gravidade e também para começar a treinar as reações de equilíbrio sentado, porque ele não tem naturalmente essas reações. Então, vocês podem ver que ele me agarra, ele tem medo de cair e o tempo todo está sendo dito para ele que ele está muito seguro, que ninguém vai deixá-lo cair, que eu nunca deixei uma criança cair, né? Isso é muito importante a gente dizer. E ao mesmo tempo, eu estou ali praticando um manuseio de transferência ventilatória, de proporcionar maior volume no lado da concavidade e reduzir o tamanho do lado convexo, fazendo esse reposicionamento costal e desimpactando a coluna vertebral. Aqui a gente vai ver o Joaquim no seu terceiro atendimento, que foi feito pela Patrícia Yuki Watanabe. Vocês podem ver que não sou eu aqui atendendo o Joaquim, e já podem também perceber como a desimpactação da coluna vertebral
continua acontecendo, mesmo sendo um caso tão grave como é o dele, né? Então, comparando aqui o dia 1º de fevereiro, as fotos não estão comparativas com a chegada dele no dia 2 de fevereiro, sempre com um controle postural melhor do que o que a gente viu lá no início. Eu vou voltar para vocês observarem que essa é a imagem do Joaquim, essa imagem aqui que tem o horário 10h56, a primeira imagem da simetria dele, né, que vocês podem ter a oportunidade de observar que a escápula esquerda dele nem aparece como a gente vê na imagem do depois do início do tratamento, que a gente consegue ver mais o pescoço se destacando, desimpactado, especialmente a coluna torácica. E aqui, mais ao final do tratamento, então sim, comparem o início e o final do tratamento, como ele vai adquirindo mais controle postural e vai ficando cada vez mais confiante e depositando o peso aos poucos nessa base de suporte que ele nunca usa, porque ele não tem o membro inferior. Inclusive, essa é uma das orientações mais importantes passadas para a família, né? Depois de todo o trabalho que fizemos com o Joaquim, para ele também perceber, ter a sensação de se apoiar no lado onde ele não tem o membro inferior. Aqui tem a comparação, né, bem clara mais uma vez, de como as rotações e a flexão lateral diminuem em função do tratamento. Aqui no dia 3 de fevereiro, o controle postural vai aumentando. Vejam que a pelve começa a aparecer mais, ela começa a ser uma estrutura de sustentação e não uma estrutura que está sendo engolida pela assimetria e se transformando também numa estrutura bastante assimétrica do corpo. Agora, é totalmente diferente o que a gente vê aqui, a maneira como ele brinca, se tornando cada vez mais uma criança mais funcional. No último dia, nós fizemos uma prótese para ele, né? É a primeira vez que ele está ficando de pé, então ele fica de pé, né? Ele inclusive caminha pulando sobre a perna direita, mas ele nunca tinha apoiado o lado esquerdo, e vamos trabalhando isso também com uma brincadeira, né, com uma atividade de bola ao cesto, que está sendo desenvolvida. Aqui eu tenho a ajuda da fisioterapeuta Luciana Pienta, que é instrutora, assim como a Patrícia Watanabe, são instrutoras do curso avançado de pediatria ambulatorial. No momento, faço a desimpactação da coluna vertebral através da tração da base da cabeça, e observem como ele vai ficando cada vez mais simétrico e cada vez com mais controle postural. Vejam agora como está muito mais estruturado o tronco, as forças estão mais distribuídas, quando ele finalmente consegue apoiar o lado esquerdo sobre essa estrutura que nós criamos para ser como uma prótese para ele. Então, as reações de retificação vão acontecendo, reações que ele não tem no dia a dia, porque ele se adaptou completamente às possibilidades que ele pode criar, né? Ele é uma criança que vive em uma cidade onde não tem a oportunidade de ser tratado de uma maneira global. Então, esse foi o começo do tratamento do Joaquim aqui nos cursos avançados de pediatria ambulatorial. Ele vai voltar nos próximos 2 cursos e nós vamos dar andamento ao tratamento dele, porque o mais importante é que a gente prepare o Joaquim o melhor possível do ponto de vista do controle do corpo dele, da movimentação, né, desse controle postural antigravitacional, para que ele, e também da nutrição dele, para que ele possa chegar à idade
planejada para cirurgia, para que seja feita a cirurgia da coluna, nas melhores condições possíveis.